Capítulo 24 Jesus e Lívia. Enquanto os 4 homens seguiam seu caminho de regresso a Cafarnaum, onde buscariam a figura doce do Messias amoroso pelo caminho, iam pregando a boa nova nos vilarejos existentes, retendo-se aqui ou ali, de maneira a que também nesses pequenos aglomerados humanos se fizesse presente a mensagem do Cristo. Enquanto passava o tempo em companhia de Zacarias e Josué, Saul e seu irmão Cleofas iam aprendendo e se aprofundando nas lições que aos seus espíritos nunca perdiam a beleza e o encantamento. Ao mesmo tempo, puderam presenciar muitas outras curas, o que acabava produzindo um tal impacto no seio daquele povo sofrido que a estadia de todos na localidade não podia alargar-se muito em face de todas as dificuldades que passariam a enfrentar diante do desejo e da necessidade das pessoas, além da natural curiosidade que tal realização levantava nos corações imaturos. Aqui ou ali surgia algum fariseu mais arraigado à lei mosaica que se manifestava em oposição aos ideais pregados pelos mensageiros do Evangelho. No entanto, confrontado com a turba esfomeada de esperança, a maioria se ocultava, a fim de não se expor perante a insatisfação do povo, que atribuía sua dor e sua desdita, em grande parte, às injustiças e abusos cometidos pelos judeus, que, ligados às questões religiosas, dirigiam o povo tanto nas pequenas localidades quanto nas grandes. O governo imperial impunha a ordem e cobrava tributo. Todavia, Roma mantivera na Palestina a realeza local, sendo certo que os tetrarcas tinham poder relativo sobre as questões de sua jurisdição, notadamente no caráter religioso dos costumes, no que Roma não se miscuía, ao menos diretamente. Todavia, o pobre e sempre esquecido povo era o que sempre sofria, fosse o peso dos tributos cobrados pelos estrangeiros, fosse a indiferença com que suas necessidades eram atendidas pelos seus próprios representantes. E das diversas facções que compunham a estrutura social, a dos fariseus e a dos saduceus eram as mais bem aquinhoadas, em face do controle das coisas religiosas, já que os primeiros eram os que dominavam as sinagogas e os segundos cuidavam do templo em Jerusalém. Por isso desenvolveram a casuística para se manterem sempre na vantagem no domínio das questões coletivas, impondo seus pontos de vista e cobrando sempre pelos seus palpites, como se estivessem apenas seguindo os escritos sagrados. E o povo miserável, apesar de crédulo, já estava cheio de suas negociatas. Assim, as palavras dos emissários de Jesus caíam em um terreno fértil e totalmente preparado pela dor para a sementeira tornar-se viçosa lavoura. De cada localidade por onde passavam, sempre alguém se dispunha a segui-los a fim de conhecer Jesus pessoalmente. Não que todos desejassem tornar-se seus discípulos, mas queriam por toda a lei ver com seus olhos aquele em nome de quem os forasteiros atendiam aos sofredores. Com um simples toque ou uma simples palavra, curavam ou expulsavam o demônio, como as pessoas ignorantes interpretavam os processos de desobsessão, com o afastamento de espíritos sofredores que atuavam sobre encarnados. De vilarejo em vilarejo, um pequeno séquito ia se formando ao redor dos 2 homens, que se surpreendiam com o efeito de suas palavras e ações. E como ia crescendo a necessidade de esclarecimento, Saul e Cleofas iam começando a falar do reino de Deus, dentro daquilo que tinham aprendido de Zacarias e Josué, por muito ouvirem suas prédicas, quando estes estavam ocupados em atender outras necessidades. Assim, os 2 novéis trabalhadores do bem se iniciaram no mister de serem pontes luminosas, que levassem Jesus aos que viviam na escuridão da ignorância. Enquanto isso ocorria com que os 4 trabalhadores em Cafarnaum, a situação dos lêntulos, como já foi descrito, havia se agravado com o desaparecimento do filho mais novo do casal, pequeno Marcos.
Dessa ocorrência misteriosa se valeu Sulpício Tarquinius para tentar envenenar o espírito do senador Públio contra a esposa, atendendo aos alvitres de sua cobiçada Fúlvia, informando-o de que havia não muito tempo um caso muito semelhante ocorrera na Judéia, motivado, como se descobriu depois, por envolvimento amoroso ilícito entre o governador que antecedera Pilatos e a esposa romana de um patrício, que se preparava para regressar a Roma. Como não conseguira impedir que os mesmos se ausentassem, tratou o importante administrador de sequestrar-lhes o filho, a fim de impedir o regresso da família à capital, levando-o a acreditar na cumplicidade da mulher amada. Naturalmente, sem citar diretamente o caso atual, as palavras do lictor caíam como uma luva na situação em que se encontrava o senador, num paralelismo imediato, o que produziu em Públio uma reação igualmente turbulenta, já que sua personalidade altiva e firme se recusava a imaginar que sua esposa estivesse envolvida em tal delito. No entanto, volviam-lhe à mente as palavras incriminatórias de Fúlvia, nas insinuações da prevaricação de Lívia em relação a Pilatos. Ao mesmo tempo, a mente confundida e atordoada do senador ligava pontos e condutas como se estivessem encontrando motivos para reconhecer um fundo de verdade ou a possibilidade de tais insinuações maldosas e viperinas possuírem algum fundamento. No entanto, nenhuma conclusão que tivesse sobre o caráter da esposa iria desnudar ali perante o subalterno. Depois de controlar-se herculeamente, Públio se manifestou agradecido ao enviado do governador, mas dispensou-lhe o serviço pessoal, alegando que não poderia mais confiar nele, em face dos conceitos que houvera expendido em relação às virtudes de sua esposa. Não desejava prejudicar a honra pessoal de Sulpício e por isso esclareceria ao governador os motivos políticos necessários a tal cometimento, notadamente aquele que o impedia de voltar a Roma brevemente, como pretendia fazer, o que o levava a dispensar o lictor de seu serviço pessoal, por não lhe desejar monopolizar os deveres, nem embaraçar as funções em outras áreas de tarefa a serviço do governador. Sulpício se viu amargamente surpreendido por tal decisão, que recebeu como uma demonstração de desafeto ante seu zelo pessoal para com a reputação do senador a quem estava servindo. Irritado, mas contido, deixou o serviço de Públio e rumou para Jerusalém, onde se radicavam as suas obrigações primeiras e onde estavam também os interesses imediatos de seu coração, na figura da atraente e volúvel mulher desejada, o pivô de muitas das intrigas, Fúlvia. Tão logo se viu a sós, Públio redigiu a mensagem ao governador, informando do desaparecimento inexplicável do filho, da modificação brusca dos planos de regressar prontamente a Roma, da necessidade de dispensar os serviços de Sulpício, sem revelar efetivamente o verdadeiro motivo de tal dispensa, para que não lhe produzisse qualquer prejuízo à sua carreira pública, como lictor e homem de confiança de Pilatos. Enviou um emissário diretamente ao governador, que sabia estar naqueles dias estacionado em Nazaré, colocando-o a par da situação. Uma vez notificado de que tais fatos estavam ocorrendo com o mais alto e direto representante do império na província, e felicitado com tal possibilidade ser usada como escusa para aproximar-se da família Lentulus, imediatamente Pilatos adotou todas as medidas necessárias à substituição do lictor, dispensado junto à família patrícia, e deliberou ele mesmo, em pessoa, comparecer perante o senador em Cafarnaum, a fim de inteirar-se completamente dos fatos e demonstrar o seu interesse pessoal na solução do problema doloroso. Ao mesmo tempo em que daria mostras de sua mais ampla disposição em auxiliar na solução do desaparecimento do filho de tão importante autoridade romana em sua jurisdição, poderia avaliar como estaria a disposição do senador quanto à sua administração,
e se tivesse sorte, igualmente poderia vislumbrar a figura da mulher desejada, que naturalmente lá também estaria aflita e desditosa com a perda do pequeno filho. Atendendo às prerrogativas de Públio, em face das altas funções que lhe foram atribuídas por Tibério, podendo contar inclusive com o comando autônomo de uma unidade militar, a qual o senador dispensara cordialmente quando de sua estada em Jerusalém para submeter-se confiantemente à proteção do governador, Pilatos enviou uma guarnição de soldados para a cidade a fim de dar início a uma busca minuciosa e detalhada, interrogar pessoas, coletar indícios, estabelecer procedimentos apuratórios e punir se fosse necessário. Tal conduta produziu em Públio uma reação favorável por demonstrar-lhe consideração e apreço pela sua dor pessoal, o que era algo confortante ao romano isolado na longínqua Palestina daqueles tempos. Uma vez notificada da próxima chegada do governador, Lívia se deu conta de que aquela seria uma outra situação difícil para ser enfrentada pessoalmente, notadamente depois da cena do jardim, na qual Pilatos se deixara levar pelo seu arrebatamento. E se era verdade que sua ajuda naquele momento seria muito útil, com o fio de esperança que se ligava à necessidade de reencontrar o filho desaparecido, também representava desafio à sua capacidade de recusar-lhe qualquer demonstração de apreço que viesse a ser interpretada de outra maneira. Assim, tão logo ficou sabendo da próxima chegada do governador, procurou o marido e lhe confidenciou: Públio, não acho desprezível o cuidado do governador para com a nossa causa, e espero que a sua iniciativa e suas diligências possam ser decisivas para que consigamos encontrar nosso filho. No entanto, não me sinto disposta a estar diante desse homem que não me agrada e que exigirá de mim uma postura de anfitriã que minha debilidade diante da perca de Marcos não me permitirá demonstrar. Assim gostaria que você o recebesse e excusasse minha ausência com o argumento, de resto verdadeiro e justo, de meu abatimento ante os fatos acontecidos. Não desejo ter que me conduzir em minha casa como se estivesse encenando uma peça social, no teatro da vida das conveniências e protocolos oficiais. Surpreso com aquele comportamento inusitado de Lívia, Públio ainda tentou testá-la argumentando: mas você não acha que a conduta da esposa de um senador deve estar acima de nossos achaques pessoais, por mais dolorosos que possam ser? Sim, meu querido, compreendo o seu zelo, mas não desejo que meu estado pessoal de mãe desfigurada venha a ser objeto de admiração de um homem que não priva de nossa intimidade nem de minha fraterna simpatia. Assim espero me dispense dos deveres legais e protocolares que sempre desempenhei a contento até hoje, a fim de que a dor do coração de mãe possa prevalecer sobre os argumentos da conveniência exterior. Reconhecendo o peso de sua ponderação, Públio assentiu secamente que se ausentasse da entrevista com Pilatos, não sem sentir uma nesga de alegria interior, por identificar nessa conduta firme da esposa um indício de que desmentiria as insinuações torpes de todos quantos desejavam destruir-lhe a felicidade conjugal. Assim, quando da chegada do governador, foi ele recebido com cordialidade apenas por Públio, que apresentou as escusas pela ausência da esposa, recolhida à dor de mãe despojada de seu tesouro afetivo, mais sagrado, o que no íntimo frustrou uma das expectativas de Pilatos, que gostaria de aproveitar aquele momento para diminuir a ansiedade pelo reencontro com Lívia. A estada do governador na região, no entanto, foi breve e apenas para marcar perante Públio a sua solidariedade e a adoção de todas as medidas de busca necessárias à solução do caso. A conduta do procurador da Judéia lhe serviu como uma carga nova de forças, perante a dificuldade que representava para um romano procurar uma criança pequena em um local desconhecido e distante dos recursos da metrópole. O comportamento de Lívia lhe havia tranquilizado um pouco os sentimentos e as suspeitas, já que lhe dera mostras firmes de não se manifestar disposta a se entrevistar com o governador,
nem mesmo para exercer os deveres que lhe eram esperados pela condição de esposa do governador. Todavia, se por um lado esses pensamentos lhe atenuavam as preocupações, a fragilidade de suas emoções sempre deixava entrever a dúvida como uma nuvem negra no horizonte de seu afeto. E se ela estivesse agindo assim justamente para não levantar suspeitas? Se não desejasse encontrar o governador apenas para não se trair em algum olhar menos formal e mais íntimo? Afinal, ele não podia deixar de perceber que o próprio governador se ocupara de informá-los de sua estadia em Nazaré, não muito longe dali. Será que isso não indicava alguma senha secreta entre dois corações que se buscavam? Do mesmo modo, o desaparecimento do filho coincidira com a presença do governador na região dos fatos e, logo a seguir, a sua chegada a Cafarnaum para a mencionada visita. Tudo isso fazia com que o pensamento daquele homem do mundo, que escolhera o jugo sufocante e o fardo pesado, se visse embaralhado entre o desejo de acreditar no amor da esposa e o peso de insinuações e algumas evidências que poderiam ser interpretadas de muitas maneiras, mas que na visão do homem imaturo serviriam apenas para atestar a infidelidade. E longe de procurar a esposa para uma conversação sincera e esclarecedora, Públio se recolhia em seu mutismo, pois imaginava que se levasse até ela alguma indagação direta sobre sua conduta, desencadearia reações que poderiam ser verdadeiras ou mentirosas. Se ela estivesse sendo falsa a ponto de trair-lhe a confiança, facilmente poderia usar de tal falsidade para negar os fatos e se sentir ultrajada pela desconfiança do marido. E afinal, ele não teria provas de sua conduta culpável para defrontá-la. Se ela não tivesse sido infiel, sua revelação demonstraria o grau de sua insegurança afetiva, o que redundaria em uma demonstração de fraqueza que seu orgulho jamais daria a quem quer que fosse, sem falar que a esposa poderia com justiça considerar-se igualmente ultrajada em sua honra e passar a tratá-lo com desprezo, que ele certamente mereceria. Assim, o senador não se deixava qualquer saída para solucionar o impasse através da verdade, revelando à mulher os fatos e correndo o risco de se ver desnudado em sua íntima insegurança. Por não pretender abdicar de seu status de personalidade segura diante dos desafios do Estado e de suas funções públicas, Públio se via vítima de sua altivez no âmbito pessoal de seu afeto, ainda imaturo para as coisas do coração, conquanto fiel e sincero em todos os momentos. Por isso, preferiu fugir ao contato mais estreito com a esposa, em quem não podia acreditar cegamente e da qual não desejava duvidar sem um motivo grave e verdadeiro. Esse afastamento produziu um esfriamento no afeto do casal, que Lívia não via com bons olhos, mas aceitava, acreditando tratar-se de preocupações decorrentes do desaparecimento do filho. Não havia outro motivo que ela soubesse que lhe pudesse modificar tanto o modo de ser dentro de casa. O distanciamento e a frieza só poderiam ter essa causa. Não imaginava ela que sua inocência estava sendo fustigada pela maldade alheia e pela coincidência de fatos que, analisados por uma mente maliciosa ou por uma mente invigilante, facilmente poderiam levar à conclusão de sua infidelidade. Vendo o estado de sua senhora, que com o passar dos dias se ia entristecendo ainda mais, agora não só por causa da falta de Marcos, como também por causa do afastamento do marido, a serva Ana se acercou dela e lhe falou sobre as belezas da pregação de Jesus aos aflitos. Sim, Jesus, o profeta que lhe havia curado a filha Flávia e que continuava pelas redondezas realizando os prodígios que só a sua bondade era capaz de efetivar. A lembrança de Ana foi como se um sereno suave lhe umedecesse a face seca, que nem mesmo as lágrimas conseguiam molhar. Sim, senhora, Jesus estará aqui próximo no lago, para as pregações no próximo sábado.
Se for do seu desejo, poderemos nos hospedar na casinha pobre de meus parentes pescadores em Cafarnaum, de onde iremos para escutar-lhe as palavras. Ana, a sua lembrança me enche de alegria, já que eu mesma desejava procurar o profeta para agradecer-lhe a cura de Flávia, antes que voltássemos a Roma. E por isso, agora que a dor regressa a nosso íntimo, poderia buscá-lo como fonte de consolação e esperança. Não para que intercedesse com seu poder pelo nosso filho desaparecido, mas para que nos desse o alimento de que você tanto comenta e que conforta os corações combalidos. Esteja certa de que eu irei com você. Mas, senhora, e seu esposo? Permitirá ele que nos ausentemos? Bem, minha querida Ana, procurarei falar com Públio, pedindo sua autorização. Mas ainda que ele não me receba, não me abaterei, diante da sua posição distante. Irei mesmo sem o seu consentimento. Colocarei vestes simples, como as que são usadas pelas pessoas desta região, e irei com você até a casa de seus parentes para que dali possamos encontrar a figura do profeta, ouvindo-lhe as exortações como alimento para o coração aflito. Meu isolamento destes tempos pede conforto espiritual que, penso, só me será possível encontrar nesse Messias que todos veneram e que é tão bondoso para com os que sofrem. E assim foi feito. Públio escusara-se em conceder uma entrevista pessoal à esposa, que lhe sondava o espírito para conseguir falar-lhe sobre seu desejo. Sua postura taciturna e irritada sempre não lhe inspirava coragem para submeter-lhe a súplica que sabia ela seria denegada naquelas horas de azedume do marido. Assim comunicou ao servo de confiança que administrava a casa à sua saída na companhia de Ana, a fim de que o marido fosse posteriormente avisado de sua ausência. E naquele sábado previsto, dirigiu-se até a cidade, onde, além de conhecer a simplicidade dos parentes da serva querida, iria receber as bênçãos do mestre dos mestres, o que lhe seria inesquecível momento de deslumbramento espiritual. Junto do patriarca da família de Ana, o velho Simeão, que viera da Samaria para ver Jesus, Lívia se mantinha mesclada às mulheres do povo, sem nenhum atavio que lhe revelasse a condição de esposa do senador romano. O acolhimento do povo simples e dos parentes da escrava tinham encantado o coração doce e faminto de Lívia, que se deixou enlevar pelo carinho espontâneo daquela gente humilde que se sentia sabidamente honrada em recebê-la na sua modesta vivenda, de onde partiram para o encontro com o mestre no lago ao findar do dia. Ali raiaria uma nova aurora para o espírito de todos, inclusive para o de Lívia, que, embevecida com os conceitos da Boa Nova e com o magnetismo superior, desatava de seu espírito inúmeras amarras que mantinham cativa nos convencionalismos mentirosos de todos os tempos. Ali estava diante da verdade mais profunda e pura que encontrara em toda a sua vida. Ao final da pregação, ajudado pelos discípulos, Jesus dividiu poucos pães para o povo que o escutara, e a parte que coube a Lívia lhe produziu uma transformação que jamais imaginara um dia poder sentir dentro de si. Era apenas pão pobre, mas trazia uma carga magnética que mais parecia manjar celeste que penetrava por todos os escaninhos do corpo e da alma, infundindo uma paz serena e confiante, capaz de suportar todas as misérias do mundo, sem desistir de lutar e sem se entregar ao desespero. Depois de ter pregado e alimentado a multidão de velhos, mães pobres e crianças esquálidas, o mestre deteve-se a conversar com algumas mulheres que o procuravam, no que foram imitadas por Simeão e Lívia ao seu lado. O colóquio que tiveram, chegada a sua vez de se encontrarem, marcou todo o caminho daquela romana que se assumia na condição de alma rutilante no caminho do sacrifício. Ao falar-lhe, Jesus fez menção às dores ocultas que feriam seu coração e marcou para o futuro o momento em que aceitaria igualmente a negação de si própria em face do novo reino que nascia em seu espírito naquele momento.
As emoções eram indescritíveis para todos, mesmo para Simeão, que escutara do mestre as palavras de exortação para a luta até o momento do sacrifício. O contato com Jesus infundia uma energia poderosa e sem paralelos na terra. A hora de voltar, todavia, havia soado, e Lívia, acompanhada de Ana, regressou ao lar, já passada a hora costumeira de se recolherem. Seus espíritos vinham pelo caminho como que flutuando de emoção, como se tivessem bebido de um elixir misterioso e inigualável, que modificava o mais profundo dos sentimentos, abrandando as dores, dando coragem ao espírito e serenidade diante de todos os problemas da vida. Afinal, isso seria muito bom diante da tempestade que aguardava por Lívia dentro de casa. Tão logo deram entrada na residência senhorial, Públio aguardava a mulher entre irritado e desconfiado. E em sua violência descontrolada dirigiu-se à esposa com irritação e agressividade verbal nunca vistas por Lívia em sua boca. Tal reação se tornara ainda mais forte em face da constatação de que a mulher houvera se ausentado usando as vestes que ocultavam a sua condição de patrícia, como se desejasse se livrar de testemunhas indesejáveis. Sem perder o estado de alma que lhe visitava o coração, Lívia esperou que o marido lhe permitisse falar e explicou-lhe tudo, desde a dificuldade de lhe solicitar a permissão para sair naquele dia, até o encontro com Jesus e o motivo de seu disfarce, justamente para proteger o marido de quaisquer comentários incorretos e indignos de sua posição. Nada, no entanto, seria capaz de atenuar o espírito vulcânico que tomava conta de seu marido naquela hora, a lastimar a maldita ideia de ter realizado aquela viagem que estava se tornando uma tragédia em sua vida. Lívia lhe ouvia as reprimendas, e sabendo como era a personalidade do esposo, calara-se até que o marido a deixou a sós, indo em direção ao seu escritório, não sem antes demonstrar a sua irritação com a clássica, rude e estrondosa batida de porta. Ali ficara a mulher, entre aflita por seu marido e enlevada em face de tudo o que recebera naquela noite. A lembrança de Jesus lhe dominava o horizonte íntimo e uma sensação de alívio lhe percorreu o corpo todo, como se estivesse vendo o mestre enlaçando-a e lhe falando ao coração aflito para que tivesse confiança, pois nunca lhe faltaria a sua misericórdia, fosse para aquela hora de amargura doméstica, fosse para os momentos mais duros de sua jornada que ainda estavam por vir. E a serenada, Lívia deixou que lágrimas molhassem o rosto, agora confiante em Deus e em Jesus para sempre.